Gloucester, irmão caçula do rei Eduardo IV. Ricardo celebra agora a vitória de seu irmão sobre a casa Lancaster, dando origem a uma das frases mais icônicas desse espetáculo. Temos agora o inverno de nosso descontentamento, transformado em verão glorioso por esse astro rei de York. Sim, milord! E todas as nuvens que pairavam sobre nossa casa de York estão agora afundadas no coração do oceano. Nossos escudos estendidos, nossas pavorosas marchas se tornaram música! Música! Gozamos sobre o sangue do inimigo. O bom Ricardo acaba de colocar os seus irmãos Jorge e Eduardo, o rei, um contra o outro em ódio mortal. Divisei planos e armei perigosos preparativos por meio de bêbadas profecias. Hoje mesmo, o meu irmão Jorge deverá ser preso e muito bem vigiado por um guarda por conta de artimanhazinhas. Mas eu vou dizer que foi a rainha, minha cunhada, que o mandou pra mim. Ricardo III, a peça original, é a autoria do William Shakespeare. É um exemplo das dramaturgias históricas do Shakespeare. Tem várias peças que narram sobre histórias da Inglaterra, história dos reis da Inglaterra, que são ficções, mas são ficções completamente ancoradas na história política do país dele. Então, a partir dos reis, a partir das figuras dos nobres que circulavam os reis, a partir de todas as conspirações e negociações que fizeram os processos políticos de disputa de território, as guerras europeias, o Shakespeare foi construído ficções a partir desses fatos. E Ricardo III fala sobre esse rei, que foi um usurpador do trono na época da Guerra das Duas Rosas. A Guerra das Duas Rosas foi um conflito interno na Inglaterra que se deu durante a Guerra dos 100 Anos, que foi o conflito entre a Inglaterra e a França, uma um pouco como consequência da outra. E o Ricardo III, ele se aproveitou de uma situação onde o seu irmão, Eduardo IV, que a gente transformou nesse boneco aqui, Eduardo IV, o irmão mais velho dele, morreu. E os sobrinhos do Ricardo III, eram os príncipes herdeiros, eram muito jovens. Então ele se aproveitou um pouco da instabilidade em relação a essas disputas hereditárias pelo trono e acabou conspirando muito e matando alguns inimigos ao redor e matando basicamente quem estava na linha sucessória na frente dele. Tu me deves um marido e um filho. Tu me deves um reino e todos vocês me devem lealdade. Podem as pragas adentrar as nuvens e perfurar os céus, pois então, com licença, nuvens pesadas e sombrias, deem espaço às minhas pragas intensas e de rápido efeito. Ricardo III é um material vasto, dramatúrgico, para explorar o tema da sátira política, que é o meu grande interesse na encenação. Que esse trabalho, esse processo, eu considero um estudo cênico sobre a sátira política. E essa adaptação do Ricardo III, ela foi construída muito a partir de um argumento que eu escrevi. A minha companheira Roberta, que é dramaturga e atriz desse processo, leu esse argumento, falou, é isso, vamos fazer essa adaptação. Pensando em trabalhar essa substância de sátira política que está lá no Ricardo III, mas colocar isso nas nossas palavras, no nosso tempo, no nosso espaço e dentro das nossas inquietações em relação à política e também sendo testemunha de tudo isso que aconteceu na pandemia e antes da pandemia também. Uma escalada autoritária do autoritarismo cristão aqui na América Latina. Num primeiro momento, a gente trouxe uma atualização tentando pegar vários episódios históricos da América Latina para trazer um jogo político vigente até hoje, misturando os tempos históricos. E num segundo momento a gente falou, não, peraí, vamos fechar aqui o foco e vamos, para esse momento, trazer o recorte do ponto de vista dessas mulheres e vamos fazer com que essa história seja narrada
por essas mulheres que foram apagadas. E elas são personagens muito interessantes da peça original. Então veio esse interesse de tentar mergulhar no ponto de vista dessas personas e transformar elas também em narradoras desse espetáculo. Eu tenho tanta sede de poder quanto qualquer outro homem ou mulher desta guerra. Mas hoje eu gostaria que vocês escutassem de mim a minha história. Há muitas coisas que os homens não contam. Há coisas escondidas na história da mulher que foi usada como moeda de troca na Guerra das Duas Rosas. O que acontece é que na Guerra das Duas Rosas a gente teve figuras históricas, femininas, que foram importantíssimas, que encabeçaram essa guerra de fato. E houve o apagamento histórico dessas mulheres, como sempre há em diversas outras histórias, para o bem e para o mal. Porque o Ricardo III, por exemplo, é um grande vilão, mas ele é um grande vilão que é lembrado. Entre essas mulheres também tivemos grandes vilãs, mas grandes vilãs que não são citadas sequer, nem mesmo como vilãs. Então eu acho que nessa adaptação o nosso objetivo não é defendê-las ou defender qualquer personagem da monarquia, mas sim colocá-las em cena. Lembrem-se de mim e digam adiante, a pobre Margarida foi uma profetisa. Que vivam todos e cada um de vocês como súditos do ódio de Ricardo e ele como súdito do ódio de vocês e todos. Todos vocês como súditos do ódio de Deus. Inclusive, tem questionamento se o Ricardo III foi mesmo esse grande vilão ou se ele só foi um vilão como qualquer outro ali, como todo mundo era, entrando nessa matança, né? E as que foram mais prejudicadas, violadas, despedaçadas nisso tudo foram as mulheres. Também tem uma fala do espetáculo que diz isso, né? Que no final das contas elas foram taxadas como bruxas, putas ou loucas. Ana, espera. Sobre as mortes prematuras do teu marido e o rei Henrique, escuta. A tua beleza que foi a causadora dessas mortes, a tua beleza que fez com que eu desse a cabo à morte de todo mundo, apenas para que eu pudesse passar um minuto que fosse na doçura do teu peito. Aquele que se desfez de seu marido, minha querida Ana, o fez para ajudá-la a conseguir um marido muito melhor. Compor o elenco, tendo sido também a dramaturga do espetáculo, dessa adaptação, foi bastante desafiador, porque enquanto a gente escreve a dramaturgia, a gente está idealizando um pouco as concepções da cena também. Então, tinha algumas coisas que eu e o Rodrigo debatíamos antes de como a gente estava idealizando alguma determinada situação e que na cena isso se perde completamente. Cunhada, você tem que agora afogar toda a sua tristeza e a sua dor no túmulo do Eduardo morto, mas não deixar de plantar as sementes da sua esperança no trono do Eduardinho vivo. A gente precisou fazer muitas sínteses e isso foi dolorosíssimo para mim, porque a gente realmente tinha muito material escrito e eu, por mim, teria colocado tudo isso na cena. E o Rodrigo foi falando, não, calma, vamos escolher, não dá. Se fosse por mim, a peça teria 3 horas, assim. Então, acho que, de fato, foi o grande maior desafio. A fúria frenética, perversa, selvagem, dá fim a essa guerra odienta. Ou então deixa-me morrer, para que os meus olhos já não tenham mais o mundo diante de si. Amaldiçoadas as mulheres das casas de York e de Lancaster. Amaldiçoadas aquelas que choram por seus filhos. Amaldiçoadas as pétalas dessas 2 rosas apodrecidas. Essa opção por esse palco, essa escolha de espacialidade, ela veio muito já desde o início da escrita da adaptação. Já sabia que eu queria que fosse um corredor
e que esse corredor ele funcionasse mais ou menos como uma cruz. Assim, tem uma inspiração de leve na arquitetura da Catedral Gótica, porque são 4 estações de cenário que formam uma cruz nesse corredor. Ai, Eduardo! Na frente dos cidadãos, não! Isabel e Ricardo, aproxime-se. Deem-se as mãos. Este ficará para a eternidade como um dia sagrado. Sempre pedi a Deus que todas as discórdias pudessem ser acomodadas. Ah, Madame, Deus me proteja de ter alguma inimizade com alguém. Eu detesto isso. Uma das dinâmicas de direção que eu acho que dão muito certo nesse processo é pedir para o elenco ler a peça original que a gente quer contar e perceber ele improvisar o que é contar essa fábula inteira, o que é sintetizar essa fábula com as próprias palavras. Minha gente, belo mundo esse que a gente está vivendo, né? Quem é que seria assim tão distraído a ponto de não perceber uma artimanha assim tão palpável? Mas também, quem é que seria tão ousado a ponto de dizer exatamente aquilo que está vendo? Pois é, eu trabalho com o Rodrigo, a gente tem uma companhia de teatro juntos, né, que é o Teatro das Rosas. Eu cheguei nesse projeto especificamente para apagar um incêndio. Teve uma debandada de elenco, né, o Rodrigo precisava se formar e como a gente é um coletivo, a gente trabalha junto, eu cheguei um pouco em cima da hora de estrear o espetáculo, mas para apagar esse incêndio. Milord, permita-me recuperar o fôlego antes de dar uma resposta ao seu pedido. Eu estou desconcertado. Em breve eu trarei uma solução para isso. Ou não. O lado bom é que a gente já trabalha junto, né? Então a gente tem uma forma de trabalhar parecida, né? Muita intimidade já. Muita intimidade nos processos que a gente faz. Ao mesmo tempo foi muito intenso e complicado, porque era muito pouco tempo, é um espetáculo complexo, né? É um texto muito complicado, é um espetáculo textocêntrico, a beça, e a gente precisou fazer uma adaptação a princípio seria um elenco de 7 pessoas, a gente precisou transformar todo esse material e adaptá-lo para um elenco de 3 pessoas. Então, não foi uma tarefa fácil, mas todo mundo participou bastante, eu inclusive. E então isso é muito gratificante também, porque a gente sabe que tem muito da gente nesse resultado, né? Tem muito de cada um. Várias vezes esforcei-me para morrer, mas a maré parecia me prender ali naquele mundo vazio. Eu cheguei um pouco depois no processo, eu entrei no final do ano passado, eu acho que o processo já estava rolando mais há um tempo, eu meio que cheguei então de paraquedas, mas é um tema que já me interessava, eu gosto muito de história, eu gosto do Shakespeare e eu gosto também dessa temática da Guerra das Duas Rosas, então eu já tinha um pouquinho de conhecimento básico e aí eu contribuí um pouquinho para a pesquisa, eu cheguei a fazer algumas sugestões para o Rodrigo também, coisas que eu queria experimentar, explorar. E também teve algumas sugestões que eu fiz cênicas mesmo, de cena, sugestões que eu trouxe para o personagem, formas de aproveitar a iluminação, sugestões para como resolver algum problema, como trazer alguma cena que a gente teve que adaptar bastante, né? São só 3 atrizes. Então a gente teve que adaptar muita coisa, eu tentei trazer algumas soluções também. Foi mais uma criação coletiva mesmo. Eu preferia ser uma serviçal, uma empregadinha de merda, a ser rainha nessas circunstâncias, ter perto de mim alguém que tanto me acusa e menospreza, e ainda por cima vocifera contra mim. Bem pouca alegria tenho eu em ser rainha desse país. Acho que um desafio que eu tive, que eu quis trabalhar bastante, foi essa questão de representar vários personagens diferentes. Por exemplo, eu interpreto a Lady Ana, eu interpreto a Rainha Isabel
e eu interpreto o Jorge, o irmão do rei. São 3 personagens bem diferentes e a caracterização ela é meio neutra. A gente usa só um signo ou outro para diferenciar os personagens. Então eu tentei diferenciar bastante no corpo e na voz também. Eu tentei trazer uma leveza mais para a Lady Ana, que ela é mais jovem, ela é quase uma adolescente ainda. Tentei trazer uma coisa mais megera para Isabel. E o Jorge, eu tentei explorar uma espécie de peso de um homem já de meia idade e também a arrogância que ele tem do sangue real, né, que ele tem. Mesmo quando ele é confrontado com a morte, ele ainda não perde muito essa arrogância dele. Então eu quis trabalhar muito essas facetas diferentes desses personagens. Este nobre senhor contratou 2 homens de má reputação para dar cabo de seu irmão Jorge. Assim, ele garante que no caso do falecimento do rei Eduardo, será ele que ficará com a tutela de seu sobrinho, o príncipe herdeiro Eduardinho, de apenas 13 anos. Que Deus abençoe esses homens de bem. E na peça também a gente não é uma peça com equipe só da escola de teatro, né? Nós temos uma trilha sonora ao vivo que é feita numa banda que são 3 alunos do IVL, que são amigos meus. Eu e o Rodrigo somos amigos desde o ensino médio. E eu estou muito feliz de estar nesse processo, muito por conta disso, assim, esse valor afetivo também. Fazer essa parceria multidisciplinar, para mim, é um grande ponto positivo de estudar aqui nesse campus, de estudar arte aqui nesse campus. Você conhecer também pessoas da música, pessoas de letras, até integrar os próprios 5 cursos de teatro diferentes. Desde o começo das primeiras reuniões que eu tive com o Rodrigo, a gente sentou e discutiu muito sobre como a gente queria trazer uma contemporaneidade para esse projeto, né? Então eu trouxe muitas referências de alguns filmes, de trilhas sonoras de filmes mais de suspense e terror assim, dos últimos anos. Mika Levi foi um compositor que eu me inspirei muito, assim. Que trazia um pouco dessas cordas friccionadas, que não tem som de cordas friccionadas, né? É um violino que está ali, que é meio estranho, é um som que beira uma outra coisa, assim. É uma viola, mas também não é, sabe? É um efeito. Então eu pensei muito nesses efeitos, né? A gente chama de técnicas estendidas. Mas eu acho muito importante esse trabalho em rede da comunidade acadêmica, dos alunos, dos estudantes, de se conhecerem e entenderem como um pode estar sendo pertinente para o outro na construção da arte, na construção de arte independente, que é feita com sangue nos olhos, né? Às vezes em ambientes precários. E eu defendo muito esse espaço. Disseram que caminhou a pé por um longo trajeto, gritando por aí a famosa frase histórica: Um cavalo! Um cavalo! Meu reino por um cavalo! O inimigo avança! A importância da Unirio na minha vida foi enorme. A Unirio tem muita influência em quem eu sou. Encontrei pessoas que têm um valor inestimável assim para minha vida pessoal e profissional, inclusive a minha companhia, né, o Teatro das Rosas. A gente se encontrou aqui nesse lugar. Foram parcerias que foram para a vida, são as pessoas com quem eu vou trabalhar na minha vida profissional inteira, assim. Então, a Unirio é meio que uma casa para mim. Tipo, eu cresci aqui, eu entrei aqui, eu era uma menina ainda. Agora eu tô com 30 anos. Eu cresci aqui, então eu tenho um carinho muito especial pela Unirio. Eu entrei aqui em 2010, quando eu tinha 19 anos. Hoje eu tenho 33 anos.
E durante esse tempo eu sempre estive voltando de alguma forma, ou para assistir amigos, ou para participar de algum projeto aqui, né? E estar ocupando esse espaço, ocupando essas salas, para mim é muito importante, assim. E eu sou muito grata à Unirio, né? Eu me sinto em casa aqui. Então é como se eu estivesse voltando para minha casa. Fazer teatro na Unirio, para mim, é da maior importância. É uma alegria imensa para mim, é uma honra, na verdade, fazer teatro nesse espaço. É uma escola que eu acho muito importante. Eu aprendi e aprendo demais nesse lugar. Muitas disciplinas, muitos professores, assim, me transformaram muito. Eu conheci muitos artistas, estudantes, assim como eu. São parcerias de vida, de arte, de trabalho que eu pretendo levar para a vida. A Unirio tem um papel muito importante, com certeza, assim. Eu, como compositora, eu tenho meu projeto autoral também, mas estar em contato com essas ferramentas e poder botá-las em prática dentro do espaço da Unirio, dentro do espaço universitário, e poder trocar com outros alunos é muito enriquecedor, de verdade, muito bom. Fico muito orgulhosa. As nossas bruxas estavam certas. Ricardo sai